O século XIX foi um período de grande transformação para o cristianismo nos Estados Unidos. Os grandes avivamentos tinham produzido muitas mudanças em alguns círculos cristãos, fazendo com que ênfases novas surgissem, como nos séculos anteriores. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento Holiness, que significa santidade. Seus adeptos defendiam que a santificação era parte fundamental para o agir de Deus. Alguns deles pregavam até mesmo que a santificação era um pressuposto e não o alvo da vida cristã. Um pregador metodista renomado, chamado Charles Parham, criou um instituto no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Esse instituto bíblico foi palco de diversas manifestações sobrenaturais, com ênfase o falar em línguas. Em 1905, Parham também funda uma escola bíblica no Texas. Esse era um período de discriminação racial na parte sul dos Estados Unidos e Parham simpatizava com esse movimento. Até então, os negros eram completamente marginalizados pela sociedade norte-americana. Nessa escola, um garçom negro chamado William Seymour assistia às aulas do lado de fora da sala, sentado numa mesa no corredor. E algumas semanas mais tarde, foi chamado para pregar em uma congregação batista em Los Angeles. Pregou sobre o falar em línguas e a manifestação do Espírito Santo. A pastora, que era responsável por essa congregação, não ficou contente com os ensinamentos de Seymour. Então Seymour começou a se reunir com parte desse grupo na casa que estava hospedado. No ano seguinte, muitas pessoas passaram a frequentar esse culto, inclusive brancos, e o falar em línguas era constante. Numa das reuniões, a varanda da frente da casa despencou de tanta gente que havia ali, e eles tiveram que mudar para um prédio abandonado na rua Azusa, no centro de Los Angeles. As reuniões começavam 10 da manhã e às vezes se prolongavam até 2 ou 3 da madrugada. Em 6 meses, cerca de 13 mil pessoas haviam passado por essas reuniões. Algo que chamava muita atenção era o público que frequentava essas reuniões, repletos de brancos, negros, asiáticos, hispânicos e imigrantes europeus. Essa mistura era completamente inédita para a época. O historiador da igreja, Alderi Matos, cita problemas que permearam essa comunidade posteriormente. Todavia, desde o início também houve uma série de problemas. Médiuns espíritas tentavam realizar sessões durante os cultos. Enquanto muitas pessoas sentiam a presença de Deus, outras ficavam no fundo do salão discutindo e condenando. Havia muitas críticas de jornais e de líderes eclesiásticos. Houve também algumas crises internas, choques de personalidade, fanatismo, divergências doutrinárias e separação racial. Com o passar do tempo, Seymour e outros líderes negros acabaram assumindo o controle da missão, excluindo os brancos e os hispanos. O próprio Parham visitou o local em outubro de 1906 e ficou chocado com certas manifestações que presenciou. Alguns anos mais tarde, o movimento entrou em declínio. Em 1936, o prédio foi fechado e demolido. Embora essa congregação tenha fechado, o movimento carismático se espalhou de maneira devastadora pelos Estados Unidos e pelo mundo. Hoje, nesse local, foi anexada uma placa em homenagem ao movimento com as seguintes palavras: Missão da Rua Azusa. Esta placa comemora o local da missão da Rua Azusa, que estava localizada na Rua Azusa 312. Formalmente conhecida como Missão da Fé Apostólica, ela serviu como nascedouro do movimento pentecostal internacional, de 1906 a 1931. O pastor William J. Seymour superintendeu o avivamento da Rua Azusa. Ele pregou uma mensagem de salvação, santidade e poder. Recebeu visitantes de todo o mundo, transformou a congregação em um centro multicultural de adoração e comissionou pastores, evangelistas e missionários para levarem ao mundo a mensagem do Pentecoste. Hoje, os membros do movimento pentecostal carismático totalizam 500 milhões ao redor do mundo, com missão memorial da Rua Azusa.